O mito de que a dinastia merovingia é portadora do Santo Graal vem desde a Idade Média. No ano de 1987, foi lançado um livro intitulado The Holy Blood and the Holy Grail, que quer dizer O Santo Graal em a Linhagem Sagrada, escrito por Michael Bungay, Richard Lake e Harry Lincoln. Neste livro, que foi publicado em 1982, os autores apresentam a hipótese de que Jesus se casou com Maria Madalena, e nesse casamento eles tiveram 2 ou mais filhos, e segundo eles, as crianças ou seus descendentes emigraram para a atual região do sul da França. Uma vez lá, eles se envolveram com as famílias nobres que acabariam por tornar-se a dinastia merovingia, cuja pretensão especial para o trono da França é defendida hoje por uma sociedade secreta chamada Priorado de Sião. O Priorado de Sião é um grupo formado de várias sociedades secretas, fundado no ano de 1956. O Priorado de Sião foi formado pelo maçom e desenhista francês Pierre Plantard. Pierre Plantard alegava ser descendente do rei Dagoberto II. O interessante disso tudo é que esse maçom Pierre Plantard é mais conhecido por ser um mentiroso, enganador, trapaceiro e fraudulento. E essa mentira da dinastia merovingia ser portadora do Santo Graal e ser os descendentes de Jesus Cristo com Maria Madalena é mais uma das muitas teorias da conspiração inventada pelos maçons. E ao contrário do ditado popular, a mentira infelizmente não tem pernas curtas. Isso porque 20 anos depois, o tema do Santo Graal e a linhagem sagrada seria relançado com muito sucesso por Dan Brown em seu romance de ficção de conspiração chamado O Código da Vinci, de 2003. Para os maçons, o Santo Graal é uma família de nobres que remonta desde Jesus Cristo até os dias atuais, e portanto é esta família real quem governa o mundo, chamada de Sangraal ou Sangue Real. Esta família, segundo os maçons, seriam os reis da Europa, que são descendentes de sangue de Jesus Cristo com Maria Madalena. E assim nasce uma dinastia santa e também poderosa desde então. E esta família real remonta os merovingios e, por conseguinte, os carolíngios. Algumas teorias conspiratórias que não têm pé nem cabeça, como terra plana, terra oca e agora esse negócio da família merovingia, sempre vai ter um dedinho da maçonaria. Então, tudo que vem da maçonaria ou é do diabo ou é do demônio. Aí a decisão fica com vocês. Mas, de antemão, fiquem sabendo que não é verídico, não é verdade, é mentira e é uma informação falsa desse negócio de Jesus ter se casado com Maria Madalena e formarem, a partir de então, uma família real, de uma linhagem real. É claro, a família merovingia, a dinastia merovingia, existiu. Isso é verídico. E essa dinastia deve seu nome ao semilendário Merovec, nome latinizado de Meroveu ou Merovius. O personagem Merovec ou Merovius ou Meroveu tanto foi real que ele foi líder dos francos salianos, e ele surge na história com as vitórias de seu filho Childerico I, que reinou entre os anos de 457 a 481 depois de Cristo. Ou seja, o primeiro registro da família dos merovingios, que vem desse Meroveu, que foi pai de Childerico I, vem do começo da Idade Média, muito depois de Cristo. Childerico I lutou contra os visigotos, os saxões e os alamanos. Os merovingios governou os francos numa região correspondente à antiga Gália, onde hoje é a França, da metade do século V à metade do século VIII. Seus governantes se envolveram com frequência em guerras civis entre os ramos de sua família. No último século de domínio merovingio, a dinastia foi progressivamente empurrada para uma função meramente cerimonial, perdendo seu poder e prestígio. O domínio merovingio foi encerrado por um golpe de estado no ano de 751, quando Pepino o Breve, filho de Carlos Martel, depôs Childerico III, dando início à dinastia carolíngia. O que é comprovado pela história e também pela arqueologia é que a dinastia merovingia remonta com um homem chamado Marcomeno, que viveu entre os anos de 346 a 404. Gregório de Tours o menciona na sua história Francorum. Diz essa história que Marcomeno, com seus amigos Genobaldo e Suno, assaltaram,
pilharam e vandalizaram as colônias germânicas. Então é complicado uma família nobre que remonta a Cristo se envolver com pilhagem, assalto, vandalismo. Marcomero se casou com Frimutel ou Frimuta, e nesse casamento foi gerado Faramundo, um ancestral da dinastia real dos Merovingios. Faramundo viveu entre 370 a 431, foi pai de Clódio, e Clódio foi pai de Meroveu, e Meroveu foi pai de Tilderico, e Tilderico foi pai do rei Clovis, e o rei Clovis foi pai de Clotário I, Clotário I foi pai de Clotário II, Clotário II foi pai de Dagoberto I, Dagoberto I foi pai de Clovis II, Clovis II foi pai de Clotário III, Clotário III foi pai de Tilderico II, Tilderico II foi pai de Teodorico III, rei da Neustria. Teodorico III foi pai de Clovis III. Clovis III foi pai de Childeberto III. Childeberto III foi pai de Dagoberto III. Dagoberto III foi pai de Chilperico II. Chilperico II foi pai de Teodorico IV. Teodorico IV foi pai de Childerico III. E Childerico III foi chamado de o idiota ou rei fantasma. Era um rei fantoche, ele não era um hábil reinante. Ele foi o último rei dos francos da dinastia merovingia. E depois de Childerico, entra em cena a dinastia carolíngia, que foi fundada por Pepino o Breve. Pepino o Breve foi o usurpador do trono, ele deu o golpe de estado. Agora, o membro mais antigo da família dos carolíngios é um homem chamado Afrânios Siagrius, que viveu entre 345 a 382. Ele era membro da família aristocrata romana, da linhagem dos Siagri. A família Siagri, ou seja, a dinastia Siagri, se originou em Lyon, na França. Afrânios Siagrius viveu no tempo do imperador Valentiniano I. O imperador Valentiniano I removeu Afrânio Siagrius de seu cargo após uma operação militar fracassada. Logo depois da demissão, Afrânio Siagrius se dedica à vida privada. Então, a dinastia carolíngia remonta à família Siagri. Afrânio Siagrius teve uma filha, e o nome dela era Siagria. Siagria foi mãe de Tonantius Ferreolus. Tonantius Ferreolus foi pai de Ferreolus de Rhodes. Ferreolus de Rhodes foi pai de Asbertus. Asbertus foi pai de Arnoaldo. Arnoaldo foi pai de Arnulfo de Metis. Arnulfo de Metis foi pai de Ansegisel. Ansegisel foi pai de Pepino de Herstal. Pepino de Herstal foi pai de Carlos Martel. Carlos Martel foi pai de Pepino o Breve. E Pepino o Breve foi pai de Carlos Magno, irmão de Carlomano. Carlos Magno, ou Carlos o Grande, foi o maior rei da Idade Média. E a dinastia de Carlos Magno, ou Carlos o Grande, continua com Luís o Piedoso, Carlos o Calvo, Luís o Gago, Luís III, Carlomano, Carlos o Gordo, que foi neto de Luís I, que seria Luís o Piedoso, Odo I de Paris, que foi neto de Luís I por via materna, Carlos o Simples, que foi filho de Luís II, o Gago, Roberto I, foi irmão de Odo I por parte paterna. Raul I foi filho de Ricardo o Justiceiro, duque da Borgonha e genro de Roberto. Luís IV, que foi filho de Carlos III, Lotário, Luís V, o Indolente, sendo este o último rei da França da dinastia carolíngia. Luís V, o Indolente, foi sucedido por Hugo Capeto. Hugo Capeto do início à dinastia capetingia. Então na França nós temos as seguintes dinastias: a dinastia merovingia, que foi a primeira, remontando desde a dinastia de Marcomero, que vem desde 346 a 404, e terminando com Childerico III no ano de 754, quando Pepino o Breve dá o golpe de estado, usurpando o trono. Aí depois nós temos a família carolíngia, que vai de 843 a 987, tendo o rei dessa dinastia mais importante sendo Carlos Magno. Isso até Hugo Capeto dar o golpe de estado, ou seja, usurpar o trono. Depois disso temos a dinastia capetingia, iniciada com Hugo Capeto, que vai de 987 a 1328. Depois de Hugo Capeto, nós temos a dinastia dos Valois,
que vai de 1328 a 1589. Depois da dinastia dos Valois, nós temos a dinastia dos Bourbons, que vai de 1589 a 1792. E depois da família dos Bourbons, nós temos a Casa Bonaparte, que vai de 1804 a 1814. Há quem diga que, na verdade, a família merovingia, a família de Jesus Cristo, com Maria Madalena, remonta também à Casa Real da Inglaterra. E eles, claro, têm uma história envolvendo toda essa mitologia, mas de comprovado mesmo não se tem nada. Registrado sobre a dinastia da Inglaterra, nós temos a dinastia de Wessex, que foi a primeira, que remonta ainda ao início da Idade Média, ainda existindo. Depois da dinastia de Wessex, nós temos a dinastia Knipingla. Depois da dinastia Knipingla, nós temos a dinastia da Normandia, e tem até alguns vikings que foram nobres nessa dinastia. Depois da dinastia da Normandia, tem a dinastia de Blois. Depois a dinastia dos Plantagenets. Depois a dinastia dos Lancasters. Depois a dinastia dos Yorks. Depois a dinastia dos Tudors. Depois a dinastia dos Stuarts. E agora nós temos a dinastia dos Windsor. Isso é provado que esse negócio de Jesus Cristo ter se casado com Maria Madalena e ter gerado filhos que foram reis europeus famosos é uma mentira, balela, conto da carochinha, conversa para boi dormir, fake news de internet. Não tem nada comprovado historicamente de que esses reis teriam algum parentesco com Jesus Cristo ou com Maria Madalena. E nada comprova, nada atesta que esses reis foram descendentes de Jesus Cristo. Além do que, como eu já disse, a primeira menção desses reis na história são do começo da Idade Média. Não tem nada que alegue que seus antepassados tiveram uma conexão com os parentes de Jesus Cristo, ou pior, com o próprio Jesus. No caso dos reis franceses, o antepassado mais antigo desta linhagem registrado é Marcomero, de 346 a 404. Já a casa dos carolíngios, o membro mais antigo dessa dinastia é Afrânios Siagrius, de 345 a 382. Agora, na parte dos ingleses, que se tem notícia, foi Cerdico de Wessex, que viveu entre 467 a 534. O pai de Cerdico de Wessex foi pai de Cirico de Wessex. E mais uma vez, nós vemos que somente no começo da Idade Média que se tem notícia desses personagens. No caso de Maria Madalena, não tem nenhum documento histórico de sua linhagem. E também não temos nada que comprove que ela teria sido esposa de Jesus Cristo. Muitos vão citar um texto chamado de O Evangelho Perdido. Esse texto, de 1500 anos, diz que Maria Madalena e Jesus Cristo foram casados e tiveram 2 filhos. Existe também outro documento conhecido como o Evangelho de Maria. É um apócrifo do século II, que foi identificado no Egito, no ano de 1896. Também diz nesse evangelho que Maria Madalena e Jesus Cristo tinham um relacionamento. E tem também outro apócrifo, que é chamado de Evangelho de Filipe. Neste evangelho, é descrito que Maria Madalena era a companheira de Jesus. E é dito ainda que ele a amava mais do que os outros discípulos. Só que, historicamente, arqueologicamente, esses textos não têm uma comprovação da academia. São textos apócrifos, textos pseudepígrafos, textos espúrios. Não servem para ratificar a linhagem real desses reis europeus com Jesus. Não servem como documentos comprobatórios para alegar a união entre Jesus e Maria Madalena. Pior ainda, para comprovar que eles tiveram descendentes. Seja um apoiador do canal, assim você ajudará o canal a crescer e a espalhar o conhecimento. Não se esqueça de se inscrever no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe o canal, dê o seu like, deixe também seu comentário.